Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu queria só sublinhar um aspecto, né, de toda essa discussão em torno de nazismo e comunismo e dizer o que é que isso tem a ver com o estado atual da cultura do Brasil. Porque hoje de manhã, hoje na hora do almoço, eu tive mais uma vez no programa Opinião no Ar, da Rede TV, e ali se discutiu a questão do caso Monark, cancelamento do Adrilles, essa semelhanças e diferenças entre comunismo e nazismo, etc. Né? E ali no programa eu tentei até fazer uma analogia. Eu fiz um paralelo entre a matriz do comunismo e do nazismo, que é comum, e a matriz de dois pintores do Renascimento, assim, para dizer que justamente o que a gente tem quando a gente pensa em formas, né, em sistemas políticos, muitas vezes, quando a gente diz que eles são parecidos, é porque eles seguem a mesma lógica, porque eles partem das mesmas premissas, porque eles têm características fundantes muito semelhantes que acabam desencadeando consequências parecidas, né? E tanto o genocídio promovido ali pelo nazismo, quanto os genocídios promovidos pelo comunismo, eles têm por base o fato de que a uma casta tudo, aos outros a morte. Esse é o ponto. Só que, né, e aí eu tentei mostrar e defender esse ponto, etc. Mas eu li, assim que eu cheguei em casa, um artigo maravilhoso do Flávio Gordon, que ele publicou na Gazeta do Povo, dizendo, e isso eu achei extraordinário, ele revisita os clássicos da literatura do comunismo e justamente demonstra que havia também xenofobia, ou seja, havia uma condenação e havia um propósito de se exterminar um povo específico que cabe na categoria de genocídio, né, que é morte de um povo simplesmente por ele existir, como meio necessário para a boa realização do projeto revolucionário. E aí o Flávio Gordon vai lá nos textos, nas fontes primárias, e demonstra que os comunistas clássicos entendiam, por exemplo, os eslavos com seus projetos nacionalistas como um entrave ao sucesso do comunismo, da implementação do comunismo. Da mesma maneira que o Hitler entendia que os judeus eram um entrave, os judeus, ciganos, etc., eram um entrave da implementação do projeto nazista, né? E ali ele faz um paralelo que mostra que todo esse pessoal da imprensa que está dizendo que o extermínio de uma raça é o fundamento do nazismo e que isso estaria ausente no comunismo, estão errados. Na verdade, eles demonstram um enorme desconhecimento aí da história e das fontes primárias, né? O Flávio Gordon, ele é sempre brilhante, ele escreve textos longos na Gazeta do Povo, mas eu confesso que os textos dele valem a minha assinatura do jornal, porque são espetaculares, cada texto é uma aula, tá? Então, inclusive, ele vai ser meu entrevistado na Esmeril de fevereiro, porque o cara é extraordinário. Não só por aquele livro, né, A Corrupção da Inteligência, mas pelo fato de ele estar sempre trazendo para o debate uma perspectiva de alguém que perenemente tem um compromisso com o estudo, com a verdade, com as informações. É muito mais do que com emissão de opinião, que fica no plano do rasteiro quando você não tem fundamentação histórica real. Não adianta conversar com meia dúzia de professores. Por quê? Porque se os professores com quem você conversa, como eu falei inclusive para Amanda Klein no programa de hoje, eles seguem a historiografia marxista, eles já estão completamente contaminados com aquela visão que foi altamente propagada pela esquerda de que o nazismo representa o totalitarismo de direita. Eu mesmo tive essa visão na faculdade, tá? Todos os meus professores repetiam a mesma coisa. Eu fui entrar em contato com a historiografia que não é marxista e que demonstra similaridades entre os dois sistemas um pouco depois, mais tarde, na vida e sozinha. Não foi dentro da universidade que encontrei esses autores, não. E alguns foi justamente por indicação do Olavo de Carvalho, que cita, que recupera esses historiadores, tá? E há uma ampla historiografia a respeito, pessoas que vão lá beber nas fontes primárias. E o Flávio Gordon, ele dá uma pontinha, um gostinho desse estudo que pode ser super profundo nesse artigo que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Vou deixar também um texto muito bom, explorando os aspectos, as semelhanças, o fato de comunismo e nazismo pertencerem à mesma matriz, assinado pelo Eduardo Vieira, também muito bom. Quem segue ele no Facebook já leu. Eu pedi para ele para eu publicar isso na Esmeril, tá? E aqui também está esse texto na descrição. Também é uma aula esse texto, uma aula de lucidez
em primeiro lugar. Tá tudo isso para dizer que essa história, né, toda, para mim, de a gente ter ficado na discussão rasa e de ter essa história do cancelamento do Adrilles, que é evidente que aquilo não era um gesto nazista, pelo amor de Deus, não precisa nem falar, é óbvio que não era. Ainda teve gente achando que ele estava fazendo uma provocação. Ele estava simplesmente, acho que um pouco irritado ali no dia, porque a discussão foi muito pesada, e irritado com os argumentos ali do seu adversário de discussão, né? Foi isso, ele estava realmente um pouco irritado aquele dia e estava um pouco mais duro que o normal, só, é o mesmo tchau de sempre, não é o óbvio, não precisa nem discutir esse assunto. Eu tenho para mim que aquilo ali foi um pretexto para demissão por uma razão empresarial, né? A Jovem Pan é uma empresa e toma decisões com base em critérios empresariais, tá? Eles certamente têm aí algum motivo, mas aí a impressão que fica, né, é que foi justamente por aquilo, ou talvez aquilo tenha sido usado como pretexto, mas é evidente que todo mundo sabe que não foi aquilo que aconteceu, né? Que é evidente que aquilo não tinha nada a ver com o gesto nazista. Foi um negócio que não colou, tá? Não colou. De qualquer maneira, por que no Brasil a gente ficou 2 dias, 3 dias discutindo isso? Porque a gente vive uma pobreza cultural absurda. A gente vive uma pobreza cultural tão grotesca que o livro do James Gregor, né, que justamente analisa de que maneira que a matriz de fascismo e de comunismo estão ali no marxismo, né? O marxismo é uma matriz comum de todos os totalitarismos, né? Esse livro tem sido conhecido agora, graças aos esforços da Vida Editorial, mas as pessoas não leem. As pessoas que se pronunciam sobre esse tema não leram esse livro que é fundamental, que eu já citei aqui em 2 vídeos, chama Marxismo, Fascismo e Totalitarismo. Então, assim, é um livro, é um desses livros que são importantíssimos. Não dá para você entrar nesse assunto de tentar explicar realmente se há distinções, se há semelhanças, se há diferenças sem ler. Não dá. Por quê? Porque ele traz à tona muitas, com base em fontes primárias, informações absolutamente necessárias para a gente fazer a nossa balança do entendimento, né, equilibrar, para que a racionalidade opere em equilíbrio. Quando você só tem as fontes de um lado, a sua racionalidade vai operar em desequilíbrio. E aí você vai chegar a conclusões que são falaciosas, porque você não fez uma análise o mais completa possível, né? Então, é isso que a gente está vivendo, que a gente vive no Brasil, né? Isso que a gente sabe, uma mediocridade absurda, em que as pessoas não sabem nada e engolem absolutamente qualquer coisa, tá? Então, vejam só o quão grave foi o aniquilamento da alta cultura, né? O fato de a gente ter um bando de jornalistas medíocres aí à frente da comunicação. A gente tem um caso como esse, né? Uma pessoa absolutamente doce, gentil, amável, sensível, um cara que é um poeta, certo? Um cara desse ser chamado do que foi e perder o emprego injustamente, tá? Porque isso é mais um sintoma dessa insanidade que é esse deserto cultural no Brasil, né? É muito engraçado porque o falecimento do Olavo de Carvalho foi triste justamente porque ele chamava atenção para isso o tempo todo. E o Flávio Gordon é uma das pessoas que ele ajudou a formar. Tá? O Flávio tem uma formação sólida, mas evidentemente que foi o complemento que ele teve sendo aluno do Olavo de Carvalho e lendo os textos, entrando em contato com a obra do Olavo, foi fundamental para ele se tornar a voz consistente e equilibrada que ele se tornou hoje. O Olavo trouxe equilíbrio, justamente porque toda uma bibliografia que ficava oculta, ele trouxe à tona e falou, pessoal, se a gente não analisar isso aqui também, a gente não chega a um juízo equilibrado. Então, aqui no Brasil, a gente está muito longe de ter uma opinião pública equilibrada. O que a gente tem é loucura, brigas desproporcionais, grupos de poderes que têm que atender mercado, interesses empresariais fantasiados aí, né, de sensibilidade quanto ao assunto que nos fala e muita mediocridade para pouca discussão relevante, tá? Pode ser que um dia, sei lá, daqui a 10, 20, 50 anos, o cenário cultural brasileiro não seja esse. Nos anos 50 não era assim. A gente tinha gente como Gustavo Corsão, Nelson Rodrigues escrevendo nos jornais, né? E aí a vida cultural brasileira era mais interessante. Hoje em dia ela é desinteressante, ela é nefasta, ela é desprezível, ela é absolutamente abjeta,
tá? E todas as pessoas que reforçam esse comportamento de mediocridade total merecem unicamente desprezo. Por quê? Porque a única coisa que elas não têm dentro de si é amor ao próximo. E as pessoas que não têm amor ao próximo, de tentar compreender o que aconteceu, são pessoas que perderam sua humanidade, que abriram mão da sua consciência e da sua alma. Porque quando você... essa coisa de você sair taxando e batendo e desprezando o outro, é, na verdade, uma manifestação de aridez espiritual, né? Tinha um cineasta que eu adorava, o Kieslowski, ele fez aquela trilogia, escreveu ele dirigiu o Decálogo, que é uma série maravilhosa. Depois ele fez aquele filme Liberdade Azul, A Igualdade é Branca, A Fraternidade é Vermelha, que são bonitos filmes bonitos. E ele dizia, quando você compreende algo, você ama. Né? Quando você não entende, tudo que você faz é despejar raiva, ódio, etc. sobre aquilo. O que a gente está vivendo hoje é uma ampla incompreensão sobre todas as coisas. E aí o que sobra é esse tipo de atitude absolutamente desprezível, tá? Muito obrigada a todos vocês que me seguem nos canais. Vocês sabem que eu estou muito mais interessada em compreensão que qualquer outra coisa. E queria também já deixar agradecimento aqui aos 100 mil seguidores no Instagram. Até outro dia meu Instagram tinha, sei lá, 10 mil seguidores. E eu comecei a tentar me esforçar para estar um pouco mais ativa naquela rede. E hoje a gente chegou aí aos 100 mil seguidores. Então, fico muito contente e, evidentemente, a todos vocês que me seguem também aqui nesse canal do YouTube. Os textos citados estão na descrição. O livro citado, mais uma vez, está na descrição. Não se deixem vencer pela aridez espiritual sistemática que está por toda parte. Cultivem as suas almas. Cultivem o princípio vital de todo ser humano, que é o amor. Porque o amor leva a compreensão. Amor e compreensão são coisas que andam juntos. O resto não vale a pena. Obrigada pela companhia. Até a próxima.